Olá, seja bem-vindo à primeira aula de metodologia da pesquisa teológica. Nessa primeira aula, nós veremos três tópicos. Primeiro, nós falaremos a respeito da academia teológica. O que é a academia teológica? Segundo, nós falaremos sobre a teologia enquanto ciência, os problemas que a teologia tem enfrentado e veremos algumas definições. E por fim, nós falaremos sobre nós, sobre qual é o seu papel, o meu papel, enquanto teólogos, enquanto membros da academia de teologia. Em primeiro lugar, então, nós veremos a academia teológica. A academia teológica é a comunidade de estudantes e pesquisadores envolvidos com a pesquisa e a produção teológica. Todo ramo do conhecimento humano possui uma academia própria àquele ramo. Todo ramo do conhecimento humano e da prática humana também possui aqueles que trabalham na prática naquela área específica. Então você tem os advogados e você tem os acadêmicos da área do direito. Você tem os médicos e você tem os acadêmicos da área de medicina. E é muito comum que uma mesma pessoa atue tanto na área acadêmica quanto na área prática. Não é diferente na teologia. Na teologia nós também temos um ministério prático composto por pastores, aqueles que tomam conta das igrejas, aqueles que cuidam de instituições para-eclesiásticas, aqueles que se envolvem no cuidado pastoral de pessoas. E existem também aqueles que trabalham, que têm o seu ministério na área acadêmica, aqueles que participam da academia teológica, que participam principalmente por meio de pesquisa e produção acadêmica, seja de artigos, seja de livros de teologia. É importante sempre frisar que o objetivo da academia teológica não é um objetivo. A academia teológica não tem um fim em si mesma, mas a academia teológica visa o serviço para as igrejas. O objetivo da academia teológica é produzir conhecimento, produzir conteúdo, produzir compreensão para que os membros das igrejas, os cristãos que pertencem às igrejas locais, sejam mais competentes para cumprir a sua função. A academia teológica visa produzir conhecimento para que os pastores que atuam na prática sejam mais competentes para cumprir a sua função. É sempre importante, então, frisar que existe uma intercambiabilidade entre o ministério prático e a academia teológica. Os acadêmicos, por assim dizer, eles deveriam produzir pensando nos pastores e nas igrejas. E os pastores e as igrejas deveriam consumir, deveriam usufruir daquilo que é produzido por aqueles que estudam teologia de um ponto de vista mais avançado. Por outro lado, o acadêmico de teologia, o estudioso de teologia, ele deve sempre colocar-se debaixo da autoridade da igreja e ele deve sempre lembrar-se que o objetivo dele é servir a igreja e ser servido pelos dons dos seus irmãos em Cristo que pertencem à igreja. A teologia em crise. Existem diversas disciplinas teológicas. Normalmente, nós dividimos a teologia em quatro grandes áreas: a teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. E como vocês sabem, cada uma dessas grandes áreas é subdividida em diversas outras sub-áreas, diversos outros ramos, campos do conhecimento. Então, por exemplo, a teologia histórica se subdivide em história da igreja, e esta se subdivide em história da igreja geral, regional, de uma denominação específica, de um personagem específico daquela denominação. Também tem a história da doutrina, a história do dogma, a história do desenvolvimento de uma doutrina específica ou de uma doutrina específica em uma tradição específica. O que você pode perceber, então,
é que a teologia possui 4 áreas e cada uma dessas áreas tem diversas sub-áreas. O que foi acontecendo então com o passar dos anos, principalmente com a criação das universidades, quando a teologia passou a ser estudada dentro do contexto acadêmico, dentro do contexto das universidades, a disciplina a teologia se subdividiu em diversas áreas, em diversos campos de conhecimento, causando então um problema, que é a fragmentação da teologia. Hoje então você não tem o teólogo, você tem o conselheiro, ou o teólogo bíblico, ou o teólogo sistemático, ou aquele que é especializado em um campo específico da teologia filosófica. E qual é o problema dessa superespecialização? O problema é que você passa a dificultar a comunicação entre os diferentes ramos da teologia. Quais são as causas da fragmentação e da desorientação da teologia? O escolasticismo, então, logo depois da reforma protestante do século XVI, o que se segue nos séculos seguintes, no século XVII, século XVIII, é o escolasticismo protestante. Algumas discussões teológicas se tornaram tão especializadas, tão detalhadas e às vezes tão desconectadas da vida prática da igreja, que a igreja passou a olhar para a academia com maus olhos. E, infelizmente, a academia passou a olhar para a igreja também, muitas vezes, com maus olhos. E então começou a acontecer um cisma, uma quebra de confiança entre a academia teológica e as igrejas locais. Essa quebra ficou muito clara no pietismo. O pietismo foi um movimento que priorizava a fé e a prática cristã em detrimento do estudo, em detrimento de uma busca maior por um conhecimento mais formal das coisas de Deus. O iluminismo do século XIX também tem uma parte grande, porque com o iluminismo vem o método científico e a aplicação do método científico na área da teologia. A teologia, então, se torna cada vez mais posse das universidades e daqueles que são especialistas, e cada vez menos respeitada quando praticada em ambientes eclesiásticos, como seminários, como igrejas, ou praticada por pastores. Uma segunda atitude que nós temos, uma segunda consequência do iluminismo do século XIX, passou a ser o ataque à suficiência das escrituras. Então, como a razão passou a ser vista como independente da revelação de Deus, então os homens passaram a acreditar que eles tinham o direito de questionar a autoridade e a suficiência das escrituras sagradas, até mesmo no que diz respeito à teologia. A teologia também sofreu fragmentação e desorientação quando ela passou a sofrer a influência de outras ciências. Houve uma época que a teologia era quem avaliava outras ciências, a teologia era quem dava opinião a respeito das outras áreas do conhecimento humano. Mas, num determinado momento, as outras ciências passaram a ser consideradas como autoridade para avaliar a teologia, causando então uma superespecialização quando algum especialista da área de filosofia analisava a teologia, ou um psicólogo, um especialista da área de psicologia analisava a teologia. Então, isso causou uma superespecialização e também uma fragmentação e uma desorientação da teologia. Qual é a razão de ser da teologia? Um outro movimento, um pouco mais recente, foi o advento das ciências da religião. A teologia cristã passa a ser considerada como apenas mais uma possibilidade, mais uma religião, mais um corpo de conhecimento religioso, não melhor
do que outros corpos de conhecimento religioso de outras religiões, de outros lugares, de outras tradições. Então, a ciência da religião não é teologia. Mas hoje, inclusive para o MEC, por exemplo, existe uma preferência por ciência da religião, porque as ciências da religião equiparam, colocam todas as religiões no mesmo patamar de igualdade e analisam o fenômeno religioso usando ferramentas da antropologia e da sociologia. O advento da pós-modernidade e o questionamento da existência da verdade é outra coisa que causa uma fragmentação enorme na teologia, como vocês podem concluir. Quais são, como é que fica a teologia, então, diante de todas essas influências, de toda essa fragmentação e desorientação? Como é que fica a teologia? Carson, neste livro que vocês veem aí, a capa, apresenta um grande exemplo, um ótimo exemplo a respeito de como a teologia se torna super especializada e também fragmentária. Ele diz assim: um elemento adicional da fragmentação diz respeito à convicção generalizada de que há pouca unidade a ser encontrada entre os documentos-fonte que nós estudamos. Certa feita, houve uma teologia bíblica, e então a teologia do Novo Testamento. Depois a teologia dos evangelhos sinóticos. Depois a teologia mateana, marcana ou lucana. Depois a teologia de quê? Aquela fonte que os teólogos dizem que está por trás do evangelho de Marcos. Agora, existe uma teologia de quê sob uma leitura feminista dos dísticos de quê na terceira fonte quê? Ou uma leitura crítico-narrativa da fonte de sinais de João, ou uma abordagem reader response a Gálatas, ou uma leitura linguístico-textual de Filipenses. Veja então que nesses exemplos apresentados por Carson, você tem essa ideia da superespecialização, ao ponto de que, numa mesma área do conhecimento de teologia, a teologia do Novo Testamento, os estudiosos do Novo Testamento, às vezes é muito comum existir dificuldade de diálogo, porque aquele que faz uma abordagem reader response, ele não entende o método e nem a linguagem daquele que faz uma leitura linguístico-textual ou daquele que faz uma crítica narrativa, e assim vai acontecendo não só na área do Novo Testamento, mas em todas as áreas da teologia. Quais são as consequências da divisão da teologia naquelas 4 áreas principais e nas sub-áreas que cada uma daquelas áreas tem? Primeiro, uma desconexão com a realidade prática. A teologia se torna tão especializada que ela passa a se tornar também inútil para o ministério, inútil para a igreja. O leigo entra numa biblioteca de teologia e vê aquela quantidade absurda de livros e ele questiona: qual é a utilidade disso tudo? Qual é a utilidade da teologia para a realidade prática do mundo contemporâneo, para as questões que o mundo contemporâneo tem que responder, para os problemas que o mundo contemporâneo traz ao homem contemporâneo? Muitas vezes a teologia deixa de ter respostas, de tão especializada e de tão distanciada da realidade que ela se encontra. Também existe o problema da desconexão com a vida piedosa. Todos nós conhecemos a história do jovem que está extremamente empolgado com a fé cristã e vai para o seminário e esfria, desanima. Às vezes se torna um conhecedor, um especialista das escrituras, mas com uma vida pessoal cristã pífia, uma vida pessoal ruim, uma falta de comunhão com Deus em Cristo Jesus. Isso é uma consequência da fragmentação da teologia e muitas vezes da superespecialização que acontece nessa área. Por fim, nós também temos a perda do objeto da teologia. O que a teologia estuda? A teologia é um estudo acerca de Deus, é um estudo acerca da revelação de Deus, revelação natural, revelação especial,
A teologia é um estudo a respeito da história da atuação de Deus. Qual é o objeto da teologia? Como recuperar a teologia? Como tirar a teologia desse buraco no qual ela se encontra? Vários estudiosos têm apresentado as mais diversas propostas, as mais diversas respostas para esse problema da teologia. Muitos teólogos concordam que existe um problema na teologia, mas eles discordam na resposta apresentada. Então, por exemplo, Gerhard Ebeling sugeriu a proposta de uma teologia fundamental, essencialmente hermenêutica, ou seja, uma teologia em que cada disciplina busca uma verdade unificadora. Então, Ebeling tem essa proposta, não que ele creia na possibilidade de uma unificação da teologia, mas ele faz essa proposta que cada disciplina teológica, cada ramo do conhecimento teológico deve buscar uma verdade que una aquele campo específico com o campo maior da teologia. Edward Farley tem uma proposta diferente. Ele diz que a teologia deve ser estudada com o objetivo de formar a pessoa, de forjar a piedade e o caráter do indivíduo. Ou seja, ele vai para a história da teologia e para a época na qual os ministros eram formados como discípulos. Ministros mais velhos, pastores mais velhos, tinham os seus tutelados que os acompanhavam no dia a dia ministerial e eles eram formados tanto no conhecimento quanto no caráter. Então o Farley propõe que é esse o modelo que deve ser recuperado para a nossa época. Wolfhard Pannenberg, um dos maiores teólogos do século XX, ele diz que a unidade da teologia está em seu caráter científico, de analisar a história visando provar a existência de Deus. Note que para Pannenberg, o objeto da teologia, o que a teologia estuda, não é Deus, não é a revelação de Deus, mas sim a história. Pannenberg chega a dizer que o teólogo é um historiador. Não existe distinção entre o historiador e o teólogo. Ah, na verdade, a única distinção que existe é que o teólogo estuda a história conscientemente, procurando encontrar Deus, enquanto o historiador faz isso, num certo sentido, de maneira inconsciente. Daniel Migliori apresenta uma proposta que tem sido bastante comentada na nossa época, e os próximos slides vão falar juntos a respeito de um mesmo movimento que está acontecendo na nossa época de recuperação de uma teologia mais antiga, de um modo de produção teológica mais antigo, um modo que vise a formação do caráter, mas também o conteúdo. Então, Migliori diz assim: de acordo com uma definição clássica, teologia é a fé em busca de entendimento. Essa definição, com numerosas variações, tem uma tradição longa e rica. Nos escritos de Agostinho, ela toma a forma de eu creio a fim de que eu possa entender. De acordo com Agostinho, o conhecimento de Deus não somente pressupõe a fé, mas a fé também busca maior entendimento de forma incansável. Os cristãos querem entender aquilo em que eles creem, o que eles podem esperar e o que eles devem amar. Escrevendo em uma época diferente, Anselmo, a quem é acreditada a expressão fé em busca de entendimento, concorda com Agostinho, que os cristãos perguntam não com o objetivo de adquirir fé, mas por meio, não com o objetivo de adquirir fé por meio da razão, mas para que eles possam ser alegrados pela compreensão e meditação naquelas coisas em que creem. Para Anselmo, a fé busca entendimento, e o entendimento traz alegria. Anselmo diz: eu oro a Deus para que eu o conheça. Na verdade, isso é uma oração que ele faz. Eu oro a Deus para que eu te conheça, a fim de que eu te ame, de forma que eu possa me alegrar em ti. O que nós temos então aqui é uma proposta de que a teologia é uma resposta
resposta a uma fé anterior dada pelo próprio Deus. É uma resposta que visa a prática e que visa a devoção, a comunhão com Deus. Essa é a mesma nota que nós vamos ver nos próximos autores. Por exemplo, Daniel Trier, um professor do Wheaton College, ele diz o seguinte: a paga da educação teológica será um entendimento informado pela doutrina cristã de que a própria teologia deve ser vista com referência ao processo educacional. Teologia é o desenvolvimento de frônesis, a razão prática, o julgamento virtuoso de sabedoria na paideia cristã. Ou seja, o que ele está dizendo é: o objetivo da teologia é criar sabedoria enquanto ganha conteúdo, conhecimento, a doutrina. Então, o teólogo não tem que escolher entre prática e conhecimento, mas o conhecimento teológico deve gerar sabedoria que visa a prática. Essa é a ideia defendida por esse autor. Kevin Van Hooser, professor no Trinity, diz, consequentemente, a teologia é tanto uma ciência exegética, que é fiel ao texto canônico, quanto uma sapiência prática, que se adequa ao presente contexto cultural. O objetivo último da teologia é fomentar entendimento criativo, a habilidade de improvisar o que dizer e fazer como discípulos de Jesus Cristo, de maneiras que sejam ao mesmo tempo fiéis e também adequadas ao seu assunto e contexto. A Igreja continua a performar o mesmo texto em contextos diferentes, a despeito da diferença de séculos, culturas e esquemas conceituais, improvisando com o script canônico. Van Hooser tem essa ideia da vida cristã como se fosse um drama, uma peça teatral. Então ele usa essa metáfora para aplicar para as mais diversas áreas da praxis da igreja. Então, usando essa metáfora do drama, a igreja, a teologia visa analisar o script que é a própria palavra, a fim de que os atores, que são os cristãos, saibam viver a sua vida no teatro de Deus, que é a vida, viver no teatro de Deus, improvisando o que eles devem fazer e o que eles devem falar, mas improvisando não de maneira solta, livre, improvisando com base num conhecimento que vem do script original, dado pelo próprio Deus. Mais à frente, Van Hooser diz assim: a substância da teologia é dramática, no sentido de teatral, porque diz respeito àquilo que Deus disse e fez em Jesus Cristo. A forma da teologia é dramática no sentido de que ela diz respeito a uma palavra que Deus endereçou a leitores humanos, bem como a sua resposta. Embora o Deus triuno seja a voz e o ator primário, ou primários, voz e o ator primários, ao povo de Deus são dados o privilégio e a responsabilidade não somente de pensar os pensamentos de Deus junto com ele, mas também de falar as palavras e agir os atos de Deus juntamente com ele e depois dele. A tarefa da teologia é habilitar ouvintes e praticantes do Evangelho a responder e corresponder à palavra e ao ato anteriores de Deus, de forma a trazê-los para a ação. Em outro livro, Van Hooser diz assim, as várias definições que ele dá, começando da de baixo indo para cima. Teologia, então, é a interpretação bíblica centrada em Deus. Na página 110 ele diz: a teologia é a ciência que lida com a realidade no seu sentido mais todo abrangente. Teologia é uma tentativa de avaliar a performance do mundo pelo critério da palavra de Deus. A interpretação é duplamente
aqui a minha tradução não ficou melhor, não ficou boa, deixa eu pensar aqui. A interpretação é dupla. Ela parte da... ela é, era aquilo mesmo. A interpretação é duplamente parte da tarefa teológica. Não somente a palavra, mas o próprio mundo deve ser interpretado. Então o teólogo é aquele que interpreta a palavra e interpreta o mundo ao mesmo tempo. Como diziam os teólogos mais antigos, o pastor é aquele que anda com a Bíblia debaixo de um braço e com o jornal debaixo do outro braço, porque ele tem que fazer a relação entre uma coisa e a outra. Última definição, a teologia verdadeira é não somente a respeito da arte de arrazoar bem, racionalidade, mas sobre viver bem, sabedoria, e morrer bem, martírio. O que você vê então em todas essas definições é uma tendência bem recente dos teólogos evangélicos, daqueles que creem na Bíblia como palavra de Deus, de apresentar a Bíblia como regra de fé e prática, como diz o Catecismo Maior de Westminster. A Bíblia é de fato aquele escrito que não somente informa aquilo que nós devemos crer, mas enquanto ele informa aquilo que nós devemos crer, a Bíblia nos forma, nos formata, nos dá uma nova maneira de pensar, muda a nossa cosmovisão e, consequentemente, deveria mudar a nossa prática. Qual é a ideia, então, para a teologia? A ideia é que a teologia, ainda que com as suas mais diversas áreas, seja um todo uno, unificado, tendo a palavra de Deus como centro, como fulcro, como a fonte primária, e a partir da palavra a teologia exegética vai e extrai verdades, mas extrai verdades visando a piedade, visando uma prática cristã, visando comunhão com Deus. A teologia histórica, então, ela vem e analisa como a Bíblia tem sido interpretada ao longo dos tempos, tanto no sentido teórico quanto no sentido prático, como a igreja tem vivido a Bíblia ao longo dos tempos. A teologia sistemática analisa a sua analisa a verdade extraída pela teologia exegética, a verdade da palavra, de maneira a trazer respostas práticas para a sua própria época. E, finalmente, a teologia prática aplica as verdades da Escritura nas mais diversas áreas, na área do aconselhamento, na área das missões, na área do ministério pastoral prático. É importante, no entanto, lembrar que o tempo todo existe o fator tempo. O fator tempo altera. O tempo deveria nos humilhar. Nós deveríamos sempre lembrar que nós somos conscritos pelo nosso tempo. O tempo nos limita, porque nós vivemos, nascemos e vivemos, fomos criados numa determinada época. Isso limita a nossa maneira de pensar. Então, o tempo altera essas coisas e é por isso que a nossa teologia, nossa produção teológica, ela será sempre limitada. A produção teológica de qualquer época será sempre limitada, inclusive a nossa própria. O Andrew Jumper, no seu catálogo, afirma o seguinte a respeito da nossa filosofia de currículo, e veja como essa ideia da unidade da teologia está esboçada ali. A exegese toma as escrituras e analisa cada uma de suas partes em detalhe. A teologia bíblica se utiliza dos frutos da exegese e os organiza em várias unidades, traçando a revelação nas escrituras em seu desenvolvimento histórico. Ela retira a teologia de cada parte da palavra de Deus, da forma em que nos foi trazida em diferentes estágios por meio de vários escritores. A teologia sistemática, então, lança mão dos resultados dos labores das teologias bíblica e exegética e as traz reunidas em um sistema concatenado. A apologética procura defender esse sistema de verdade bíblica contra a filosofia falsa e a falsa ciência. A teologia prática busca demonstrar como ensinar e pregar
esse sistema de verdades bíblicas, enquanto a história da Igreja acompanha a transmissão desse sistema de verdades no decorrer dos séculos. Dessa forma, então, a teologia volta a ter o lugar que lhe pertence por direito. A teologia é o estudo da palavra de Deus e, consequentemente, do próprio Deus, porque Deus se revela na sua palavra. E ao conhecer Deus e ser conhecido por ele, a teologia e o teólogo têm a condição de analisar as outras áreas do conhecimento humano, não como autoridade em cada uma dessas áreas. Nós temos muito que aprender com qualquer área do conhecimento humano. Mas o teólogo deveria ser aquele que analisa quais são as idolatrias, quais são as falácias espirituais presentes em cada uma das demais áreas do conhecimento humano. Nós temos a mente de Cristo e por isso nós deveríamos ser capazes, aptos para detectar e anular os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Cristo Jesus, como Paulo diz aos Coríntios. E qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Como é que nós fazemos teologia? Como o fato de nós sermos seres humanos e cada um de nós ser um mundo em si mesmo, como isso altera a maneira que nós fazemos teologia? Pensando sobre isso nesses últimos tempos, eu produzi esse gráfico que mostra como um ímpio funciona. O ímpio funciona, o gráfico deve ser lido de baixo para cima. O ímpio funciona no nível da fé, no seu alicerce, ele se apresenta no estado de morte. Ele então vive sendo manipulado, como diz Efésios, pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Ele vive andando de acordo com as vozes das pessoas, com as vozes dos ídolos e com a sua voz interna, a voz da sua carne, da sua corrupção interna, como Romanos 1 também deixa tão claro. Assim, no nível subjetivo, o que nós temos é o coração do ímpio é marionete nas mãos do mundo, da carne e do diabo. Mas você tem esse coração sofrendo, no bom sentido, uma influência da graça comum. A graça comum atua restritivamente no ímpio, coibindo-o de ir para o fundo do poço no sentido espiritual. Ao mesmo tempo, você tem as idolatrias desse ímpio atuando no coração dele. Esse coração pecaminoso sofre as mais diversas influências. E aí você tem essa seta aí no seu lado direito, que mostra as diversas influências que o coração do ímpio sofre. O Deus Trino atua por meio da graça comum. As mais diversas entidades atuam. A genética tem o seu papel de atuação. Os valores da família, o mundo, o conhecimento, a história de vida, todas essas coisas são forças que vão formatando o coração do ímpio. E a partir dessas forças, somadas à graça comum e à influência do mundo, carne e do diabo, na verdade essas forças são uma maneira de explicar melhor o mundo, carne e diabo, o ímpio deseja, raciocina e sente. Porque é o coração, no pensamento bíblico, é o coração quem deseja, quem raciocina e quem sente. Vontade, razão e emoção são faculdades do coração. E é a partir dessa realidade do coração que o ímpio tem as suas experiências, que ele experimenta os seus relacionamentos com as pessoas, com o mundo e com o conhecimento e também com os seres espirituais. O cristão, no entanto, passa por uma transformação radical.
Ele passa primeiro, começando sempre de baixo para cima, por um encontro existencial com Jesus Cristo, encontro esse que é intermediado pela palavra. Outra maneira, maneira teológica de colocar isso, o cristão ele é regenerado e por causa da regeneração ele responde sim ao evangelho, ele é convertido por Deus ou ele se converte, não tem problema nenhum usar esse tipo de expressão, até porque a Bíblia usa esse tipo de expressão também. Em segundo lugar, esse agora novo crente, ele aceita o testemunho que a revelação natural já lhe dava a respeito dos atributos invisíveis de Deus, do eterno poder de Deus e da divindade de Deus. E no meio disso tudo, essa é uma ordem mais lógica do que cronológica, esse novo convertido passa a ter a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso acontece no nível da fé. Não acontece uma vez só não. Isso vai sendo um processo que nós vamos passando de tempos em tempos. É lógico que a regeneração acontece de uma vez por todas e a nossa conversão acontece de uma vez por todas. Mas nós vamos tendo outros encontros com Cristo Jesus, mediados pela palavra, outros encontros com Deus, e vamos nos tornando mais formatados à vontade do Senhor. No nível subjetivo, naquilo que acontece no nosso coração, o que nós temos como cristãos é a cosmovisão bíblica, que vai formatando o nosso coração vai deixando de ser marionete nas mãos do mundo, da carne e do diabo. Agora nós temos vida espiritual, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e esse Espírito vai criando uma cosmovisão bíblica, uma maneira de ver o mundo, as pessoas e tudo mais à luz da palavra de Deus. É claro que isso também é um processo. Mas ao mesmo tempo, infelizmente, o pecado ainda habita em nós, aquilo que a Bíblia chama de o velho homem ou a carne. E todos nós cristãos ainda temos as nossas idolatrias. O coração do cristão, então, ele é esse campo com duas forças. Deus, o Espírito, essa cosmovisão bíblica, mas também ainda essa força do pecado que ainda atua dentro dele. Esse coração vai sofrer várias influências. A influência de Deus, influência de entidades e instituições, da genética, dos valores da família, do mundo, do sistema que nós convivemos, das músicas, filmes e etc. E da história de vida, daquelas coisas específicas que aconteceram na nossa biografia e que formatam quem nós somos. Então, a partir desse coração regenerado, é que o cristão tem os seus desejos, é que o cristão raciocina, tem o seu pensamento, a sua maneira de pensar, a sua memória e tudo que compõe a mente. E é a partir desse coração também que ele sente as suas emoções. E é a partir disso tudo que o cristão se relaciona com Deus, com as pessoas, com o mundo e também com o conhecimento, tentando, por causa da cosmovisão bíblica, cumprir os seus mandatos espiritual, social e cultural. Nós somos esse complexo, e é a partir desse complexo que nós produzimos teologia. Note que o relacionamento com Deus, com as pessoas, com o mundo e com o conhecimento, eles tanto retroalimentam a cosmovisão bíblica, quanto por vezes eles retroalimentam as nossas idolatrias. E por vezes também eles retroalimentam o nosso encontro existencial com a pessoa viva do nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Como é que a gente produz conhecimento, então? Como é que a gente produz teologia? Note, um coração de baixo para cima, né? Um coração que tem uma cosmovisão formada pela Bíblia. Aqui nós estamos falando do cristão. Bíblia, ídolos e premissas, às vezes, sinceramente erradas, coisas que a gente acredita que é de uma forma, mas na verdade estamos errados, mas não que sejam certo ou errado no sentido espiritual. A partir dessa cosmovisão é que nós temos a nossa vontade, a nossa razão e a nossa emoção. Essa vontade, razão e emoção vão se dirigir a um campo específico do conhecimento, uma ciência específica,
seja direito, seja medicina, seja engenharia, seja teologia, como é o nosso caso. E normalmente uma área ainda mais específica dentro daquele grande campo de conhecimento vai chamar a nossa atenção e vai nos fazer apaixonar por aquilo. A partir disso, então, nós começamos a tomar contato com um amontoado de conhecimento sobre aquele assunto específico. Então, se em um determinado momento eu me apaixonei pela área de Novo Testamento, agora eu passo a tomar cada vez mais contato com esse amontoado histórico de conhecimento sobre o Novo Testamento ou sobre o que foi escrito a respeito das cartas de Paulo e assim por diante. Como é que eu vou participar da produção de conhecimento? Como é que eu vou participar da academia teológica? Eu vou participar da academia teológica quando eu já tiver tido bastante contato com esse amontoado de conhecimento naquela área específica, ao ponto de eu começar a ser capaz de fazer perguntas específicas, pensar em possíveis respostas para a pergunta que eu estou levantando. Quando, dentre aquelas possíveis respostas, eu encontrar uma resposta específica que satisfaz o meu coração, tanto a minha vontade, quanto a minha razão, quanto a minha emoção, aí então eu escrevo um relatório defendendo a minha resposta específica. Seja esse relatório uma monografia, uma dissertação, uma tese, um livro ou um artigo acadêmico. É normalmente assim que a ciência se desenvolve, seja ela teologia, seja ela outra ciência qualquer. No meio de tudo isso, eu e você, como participantes da academia teológica, nós precisamos ter algumas atitudes. Então, por exemplo, Ian Shaw, que até pouco tempo atrás trabalhava na Langham Partnership, antiga Fundação John Stott, ele diz assim: o pensamento crítico é o julgamento intencional e reflexivo sobre o que cremos, o que fazer em resposta a observações, experiência, expressões verbais ou escritas ou argumentos. Pensamento crítico emprega não somente lógica, mas critério intelectual mais amplo, tais como clareza, credibilidade, acuidade, precisão, relevância, profundidade, amplitude, importância e equidade. O pensamento crítico é crucial para se tornar um leitor cuidadoso e um escritor prolífico, ou seja, se você quer ser parte daqueles que produzem conhecimento em qualquer área do conhecimento humano. Você precisa desenvolver essa atitude crítica. Mas veja que essa atitude crítica não é simplesmente a capacidade de desconstruir o que outros fazem ou falam, mas é a capacidade de usar a sua mente a fim de produzir uma resposta nova para um problema antigo ou para um problema novo. Outra atitude necessária é uma atitude de integridade espiritual mesmo. É necessário perder o temor de homens a fim de poder realmente aprender com nossos colegas, alunos ou com qualquer outra pessoa. Enquanto ficarmos preocupados com aquilo que os outros vão pensar de nós, continuaremos tentando impressionar, transmitir um conhecimento fechado, sem falhas, e enganando a todos ao esconder as nossas ignorâncias e fraquezas. Tal atitude orgulhosa produz admiração muitas vezes, mas não produz caridade cristã, nem discípulos, nem desenvolvimento pessoal ou acadêmico. Infelizmente, em toda academia, nas academias das mais diversas áreas do conhecimento, das mais diversas ciências, e infelizmente também na teologia, muitas vezes nós encontramos aquela atitude de pedantismo, pessoas que são tão cheias de si mesmas que acham que não tem nada para aprender, ou pessoas que são tão inseguras que acham que não podem nunca falhar e por isso mesmo não apresentam o seu pensamento, pessoas que acham que tem uma teologia perfeita, que nada pode ser mais acrescentado. Nós precisamos ser humildes, precisamos ter a consciência de que
por mais que saibamos, sempre teremos algo mais a aprender com qualquer pessoa. Então, a segunda atitude que deve nos caracterizar é a atitude da humildade, a atitude de estarmos dispostos a não defender uma imagem perfeita de nós mesmos, mas aprendermos com quem quer que seja. Finalmente, algumas coisas muito práticas nesse último slide. É essencial para que você se dê bem no seu curso aqui no Andrew Jumper, que você tenha um bom conhecimento de inglês. Infelizmente, a maioria dos livros especializados na área de teologia se encontra na língua inglesa. E se você quer ser um participante da academia teológica que produz coisas relevantes, você tem que lidar com inglês. Eu sei que é difícil ouvir isso, é difícil lidar com essa realidade, mas é assim, essa é a realidade. Os bons livros estão na língua inglesa e é por isso que você fez um teste de inglês para ser admitido no Jumper. Então, a ideia é que você desenvolva essa capacidade e leia cada vez mais na língua inglesa, porque a prática leva a você melhorar na interpretação do inglês. É fundamental que você tenha um conhecimento básico de computador e de processador de texto. Você precisa saber fazer uma nota de rodapé, você precisa saber escrever usando bem o seu computador. Não tem como fazer um mestrado se você não dedicar tempo para isso. Não adianta deixar os trabalhos para fazer na última hora. Você não pode se deixar consumir, deixar que seu tempo seja todo consumido pelo ministério. E eu sei a realidade, eu fiz o meu primeiro mestrado no Jumper como pastor de tempo integral. Eu sei o que é isso. Mas é necessário que você separe um tempo para dedicar-se seriamente aos seus estudos, se você quer contribuir de maneira correta na área da academia. Você precisa de um bom acesso à internet. E se você está ouvindo essa aula, quer dizer que você tem esse bom acesso. A internet é fundamental para os estudos teológicos, para qualquer área do conhecimento, na verdade, e não é diferente aqui no caso do Andrew Jumper. E finalmente você vai ter que investir em livros. Eu sei que provavelmente eu não preciso falar isso para a maioria de vocês. O pastor ama livro, mas é necessário que você separe um dinheiro no teu orçamento para gastar com livros especializados que muitas vezes são caros e às vezes você vai ter que importar um livro de fora do país e isso custa um bom dinheiro. Mas se você quer ser instrumento nas mãos de Deus na área acadêmica, você vai precisar estar disposto a uma hora ou outra a colocar a mão no bolso de maneira mais radical. É isso aí. Essa foi a nossa primeira aula e eu espero que parte desse conteúdo seja útil para você, pelo menos alguma parte dele. E, por favor, agora vai lá para o fórum de discussão e faça comentários a respeito do que foi útil para você, o que você achou mais relevante dessa nossa primeira aula. Até a próxima, muito obrigado.